número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Declaro aprovada. Registro a ausência do desembargador de Lermano, em vista de participação do encontro Colégio de Ouvidores Judiciais. O desembargador Glauber participará por videoconferência da nossa sessão. Pela pauta, o primeiro, temos embargo divergente de nulidade 080-3467. Tem como embargante a LG e é embargado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Da relatoria do desembargador Expedito, da revisão do desembargador João Rebouças. Tem pedido de sustentação oral feito pela doutora Francisca das Chagas Medeiros para falar em nome da embargante. Está presente, doutora Francisca? Doutor Francisco não está. Doutor Francisco, desculpe. Não está na videoconferência nem na sala de sessões. Pronto. Informando que o advogado de solicitação da sustentação oral não está presente, doutor Francisco das Chagas Medeiros. Processo não ser para ordem virtual. O segundo mandado de segurança civil 080-4508-21. Petrante Tereza Cristina Cordeiro de Medeiros Nunes. Petrante 7, Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Relatoria desembargador Vivaldo Pinheiro. Tem um destaque do desembargador Glauber para discussão. Uma sessão. Está em mesa o processo, desembargador Vivaldo? Está em mesa, sim. Da segurança. Desembargador Glauber, já gostaria de fazer as considerações de seu destaque. Bom dia, desembargador. Desembargador Glauber. Bom dia, presidente. Glauber, é o segundo. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu acho que há um equívoco, não tem destaque meu, não. Até aqui, desembargador Glauber, destaque, desembargador Glauber Rego para discussão em sessão por videoconferência. Tenho aqui essa observação. Do relator somente. Acompanhando a divergência, presidente. Pedindo vênia ao relator. Ok. Presidente, na verdade, eu acredito que esse processo está aguardando o voto de Vossa Excelência, porque estava na sessão virtual e estava empatado. E aí a informação que tive é que ou eu retiraria o meu voto, e aí seria resolvido, ou aguardaria a chegada de Vossa Excelência, que estava de férias, e aí proferiria o voto para desempate. Certo. Mas pelo registro aqui, ele não está mais empatado, não estava empatado, né? Tá 7-6. Não, 7-6. Parece. Eu esqueci. Então, alguém retirou o voto na virtual. Mas foi essa a informação que foi passada. Eu não estou com acesso ao sistema agora, porque eu estou quem ficou no gabinete, mas fui informado que parece estar o voto do desembargador Amauri ainda pendente no sistema. Isso, eu estou tentando localizar aqui, senhor presidente. Realmente, após os debates, eu havia retirado meu voto. Eu vou pedir vista dos autos, senhor presidente. Eu só lembro aqui que nós estamos apenas concedendo o prazo de 30 dias para que concluir o processo. Perfeito. Somente isso. Senhor presidente, eu iniciei a divergência, então minha divergência não é quanto ao mérito do processo, é quanto à autoridade. Porque o mandato de segurança é contra a secretário de Estado de Educação e eu entendo que é contra o secretário de Administração. Então minha divergência do relator é só nesse ponto. Certo, desembargador Ibanez, mas essa matéria já foi levantada anteriormente por Vossa Excelência e já houve pronunciamento da Corte aqui, onde... Bom, então eu só estou dizendo que minha divergência é só na questão preliminar. Eu fico vencido nela, no mérito eu concordo com Vossa Excelência. O sistema não permite eu fazer essa separação. Eu só voto discordando. Então, mas no mérito porque é um pedido de certidão formulado na Secretaria de Educação. Então, a paralisação do processo era na Secretaria de Educação. Foi assim um precedente meu e um do desembargador Cornélio, que ontem eu também verifiquei, e foi acolhido aqui como legitimidade, já tinha sido suscitada, né, a ilegitimidade da Secretaria de Educação, mas era a paralisação do processo na própria secretaria, por isso que
O voto do relator é nesse sentido. Porque eu preciso esclarecer também que, apesar dele ele pede a liminar para que o processo tenha continuidade, seja concluído. Mas no mérito, me parece que houve uma certa confusão no pedido de mérito, porque aí ele pede que seja determinada a progressão. Então, A promoção. Mas que- Então, em tese, nós teríamos que conceder parcialmente, pelo menos. exatamente. Não, mas Mas o isso meu passa- voto é nesse não é? sentido. É só de- Apenas, eu sou bem claro aqui no voto, excelência, Perfeito. senador Mauri, dizendo Eu vi. apenas para que seja a existência da promoção Para que ele conclua o processo. conclua o processo no prazo de máximo de 30 dias. só. Ratificando a liminar. que foi Ratificando a concedida. liminar, exatamente. Só Aí- ficaria parcialmente concedida a ordem. Exatamente. É. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, eu vou dar Registro uma olhada. pedido. Ele nos autos. pede é a promoção, né? Movendo do seu nível gerencial 2 para o 3. Mas é porque a promoção é o pedido dele lá, que a gente não pode, né, analisar. É dele. Eu sei dele lá na secretaria. Exato. Nessa parte. Eu sei. Ele não pede a conclusão. Ele pede também. Ele pede as O duas pedido coisas. é no MS, não é? Ele pede a promoção, não é conclusão do processo. Não está com vista, né? Pronto, então fica entendi. registrado o pedido de vista do desembargador Amauri e o Com julgamento vista. suspenso. O Pedir a terceiro, promoção é demais, né? que é o conflito de competência civil 080-9049, esse está com vista ao desembargador Dilermano. Exatamente. Ambos esses processos têm a ver com o mesmo assunto que tratam do quinto e o sexto processo, que também tratam-se de conflito de competência. E em ambos os processos referidos, também há destaque apresentado pelo desembargador Amauri. Eu iria propor, são da relatoria do desembargador Saraiva, que deixasse para a próxima sessão, aguardando a conclusão dos dois anteriores, porque aí Exatamente. ficaria mais fácil a discussão. Tá bom? Correto, excelência. Então, pelo menos na pauta, aqui dos processos da pauta, não foram esgotados os que eram possíveis de julgamento. Eu indago se há algum processo que independe de pauta de algum dos colegas. Não havendo, Tá aqui. declaro encerrada a ordem judicial. Ele quer a movimentação ou subsidiária. Não, vai para Parcialmente, virtual. aí tá certo. Declaro aberta a ordem administrativa do dia 3 de abril. Vamos para os feitos. Indago-se a expedientes. Tem excelência. Expediente. Ofício da excelentíssima senhora doutora advogada Josefa Dantas de Paiva Jales, vice-presidente da OAB RN Região do Alto Oeste, agradecendo pelo voto de pesar em razão do falecimento do seu pai, o advogado Francisco de Sales Paiva. E ainda, excelência, o agradecimento do desembargador Rafael Godeiro pela moção de congratulações em razão da passagem do seu natalício e somente. Feitos os devidos registros, vamos para os feitos pautados. A pauta anterior, tema continuação do julgamento do processo administrativo disciplinar 041 01 06468. Da relatoria do desembargador Ibanez, houve sustentação oral. Atualmente o processo encontra-se com vista do desembargador Saraiva. Desembargador Saraiva, está em mesa? Beleza, presidente. Com a palavra. Eu gostaria de pedir paciência aos colegas, de fazer a leitura da conclusão que eu cheguei nesse voto. E digo assim, presidente.
Transposta a questão de ordem preliminar, pedi vista dos autos com o desiderato de melhor analisar a temática de fundo, ora centrada na proposta de se deliberar pela procedência do PAD, imputando a reclamada a pena de censura. Antes, porém, de entrar no seu âmago, sigo convicto de que a hipótese seria de celebração de termo de ajustamento de conduta TAC. Afinal, todos os pressupostos e requisitos exigidos no artigo 47-A do Regimento Interno do CNJ se acham indiscutivelmente evidenciados e presentes. A uma, por se tratar de magistrado de alta respeitabilidade, com década de jurisdição e sem nota na sua ficha funcional, em desfavor de quem é imputado a falta administrativa de menor relevo, punível segundo o propósito do relator com censura. A duas, em virtude de ser possível, a exemplo do ANPP, a viabilidade da transação mesmo após a abertura de PAD, até porque se trata de instituto ainda incipiente, regulamentado a partir da Resolução 536 CNJ, de 7 de dezembro de 2023. A 3, por nunca ter se oportunizado a requerida a possibilidade de adesão ao aludido termo. Aliás, a rigor, o obstáculo mencionado no voto de Sua Excelência como expediente cogênere só se aproxima do predito instituto apenasmente no vernáculo, entre aspas, gestão. Ora, como se pode inferir dos autos, a Corregedoria Geral de Justiça, em tempo algum, propôs à suplicada a possibilidade de resolução por meio do referido instituto, em verdade, dito órgão correcional, tão somente impôs à magistrada a feitura de um plano de gestão, sem qualquer traço de bilateralidade. E assim o fez, obviamente, porque sequer havia, na época da instauração do presente PAD por este Tribunal Pleno, a regulamentação da matéria, dantes tratada pelo CNJ como recomendação, de acordo com o ressaltado do meu voto na sessão pretérita desta Corte. Logo, digo e repito, não haveria como não há de se agitar do óbice do parágrafo 3º do artigo 47-A do Regimento Interno do CNJ, porquanto a representada jamais se favoreceu de expresso, verdadeiro e autêntico termo de ajustamento de conduta, TAC, e ou mesmo termo de ajustamento de gestão, TAG. Para além disso, é bem mais importante, faltou exaurir na hipótese a análise de prova. Segundo o Constitucional Administrativo, precisamente dos atestados e da própria fala do médico responsável, a requerida foi e se acha acometida de sérios problemas de saúde, os quais, acaso fossem aferidos por perícia, poderiam até mesmo mudar a sorte e o destino do corrente PAD. Mas, enfim, saltando ao mérito da contenda, não há muito a acrescentar ao voto do desembargador Ibanez Monteiro, sobretudo se observados o alinhamento fático e a sua adequação à normatividade de regência. Todavia, com as ressalvas declinadas em linhas pretéritas, malgrado não discordo no alusivo ao reconhecimento da pecha ora imputada, penso ter havido excesso sancionatório. Com efeito, esmiuçando os termos do artigo 47 da LOMAN, ver-se-á que a pena de censura é cabível, aspas, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, fecho aspas. Ou seja, pressupõe a existência de condenação anterior pela desídia do togado no desempenho da judicatura. Nesse sentido, e com mais força, o artigo 113 do Regimento Interno desta Corte. Artigo 113. O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorretos, a pena será de censura, e sem infração justificar a punição mais grave. Prossigo. Atribuir como se atribuiu aqui, para a sequencialidade das faltas, a ideia de negligência reiterada, mal comparando, seria o mesmo de se abolir no direito penal a hipótese de condutas múltiplas a caracterizar o crime único. Houve, sim, na casuística, e isso é fato, uma sucessão de atos a revelar a negligência da requerida. Contudo, não há como se falar de reiteração, a qual, como dantes pisado, exige a ocorrência de condenações anteriores. De mais a mais, como assinalado pelo CNJ,
no PAD 00196332192000, aspas, reticências, CNJ. Se ficou evidenciada a prática de conduta incompatível com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e com o Código de Ética da Magistratura Nacional, ao infringir os deveres de prudência, diligência, integridade profissional e pessoal, dignidade, honra e decoro de funções, há de se apontar que não existe nos autos qualquer indício de favorecimento pessoal do magistrado processado, obtenção de vantagem ou prejuízo ao poder judiciário ou a qualquer jurisdicionado. Nesse contexto, quanto às penalidades que podem ser aplicadas na hipótese específica, sabe-se que há de se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A adequada dosimetria da pena depende da ponderação entre as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os antecedentes funcionais do indiciado, reticência, fecho aspas. Isso é o que diz o PAD que eu fiz referência. Prossigo. Daí, e presa a literalidade do artigo 44 da Lei Complementar 35/79, amparado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo-me impelido a aderir em parte ao voto do relator, dele divergindo respeitando a sanção administrativa imposta, a qual, no nosso sentir, haveria de ser advertência. Consequentemente, restando em contexto que os fatos derradeiros tidos por faltosos datam do exercício 2022, conforme consta da correção ordinária 004-60-2022-200820, ID de número 339641, com instauração do PAD em 15 de setembro de 2023, tenho por transcorrido, entre parênteses, ultrapassado, o prazo prescricional de 180 dias. No tópico, vale a lembrança, segundo a remansória jurisprudência do Conselho Nacional e do STF, o cálculo da prescrição pela reprimenda aplicada nos processos disciplinares contra magistrados é contado em conformidade com o disposto no artigo 142 da Lei 8.112/90. Nesse sentido, sobeja oportuna a transcrição de trecho do voto vencedor proferido pela conselheira ministra Nancy Andrighi, no julgamento do PAD 05696-90-2013-2000, aspas de reticência, disse a ministra. Ocorre que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei 35/79, não possui normas específicas dispondo a respeito de prescrição da pretensão punitiva concernente às penalidades que prevê como aplicáveis aos magistrados, de modo que este Conselho Nacional tem adotado subsidiariamente, na forma do permissivo do artigo 26 da Resolução 135/2011, as regras constantes da Lei 8.112/90, sobretudo aquelas previstas em seus artigos 142 e 143. Nesse sentido, prosseguiu a ministra, enquanto o precedente do STF, MS 2591 da relatoria da ministra Carmen Lúcia, 14/2007, e do CNJ, PP 448-45/2012, relatora ministra Eliana Calmon, 4/9/2012, fecho aspas. Digo eu, sobre os marcos interruptivos, no afã de evitar questionamento de última hora, alguns esclarecimentos se mostram consentâneos. Conforme assinalado a Loures, o Conselho Nacional de Justiça e o excelso pretório, na falta de regulamentação específica, estabeleceram que o direito de punir, no caso de PADs em face de magistrados, tem na Lei 8.112/90 seus perímetros temporais, na forma e prazo adiante estatuídos. Dos pontos. Artigo 142. A ação disciplinar prescreverá 1, 2, 3 em 180 dias quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, eu destaco bem isso, colegas. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. E o parágrafo 4º, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Prossigo. Acerca das delimitações contidas no parágrafo 3º, calha novamente trazer à baila as diretrizes do direito penal para se dizer
Apenas o regular e formal recebimento da denúncia deve ser admitido como ponto demarcativo do jurisprudente estatal, não podendo se ampliar esse efeito ao inquérito policial. Na esfera administrativa, a regra não é diferente. A prescrição tem sua contagem iniciada com o conhecimento dos fatos, sendo intervalado com a abertura do PAD propriamente dito. Nesse ponto, de suma importância ao deslinde da question é a definição dessas fronteiras, havendo de ser salientado desde logo que a referência legislativa ao termo sindicância importa em processo punitivo de rito sumário e nunca inquérito, reclamação ou recorreição. Me parece que foi o que aconteceu. Prossigo. Urge frisar se este o entendimento vigente no STJ há décadas, consoante se apura do arresto infra. Mandato de segurança administrativo, servidora pública federal, ato impugnado, portaria, legislado do ministro do Estado, responsável pela sua edição, penalidade de suspensão, prescrição da prescrição punitiva estatal, não ocorrência, processo administrativo disciplinar, observância do prazo 140 dias para a conclusão, interrupção do prazo profissional, sindicância, interrupção do prazo profissional, não ocorrência, termo de iniciamento, vício e ausência. Aí ele conclui naquilo que interessa. É cabível a interrupção da pressão em face da instauração de sindicância, somente quando este procedimento sumário tiver caráter punitivo, e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, pois, neste caso, dá-se-á interrupção somente com a instauração do processo administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma penalidade ao servidor. Reticência, STJ-MS 11644, ministra Maria Tereza Moura, em 8 de novembro de 2010. Em Idêntico Norte, constitucional, recurso em mandado de segurança, processo administrativo disciplinar, caráter investigativo, magistrado estadual, instauração, penalidade de advertência, prescrição, ocorrência, recurso provido. Aspas, reticência. É cabível a interrupção da pressão em face da instauração de sindicância, somente quando este procedimento sumário tiver caráter punitivo. Me parece que não houve. E não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, pois, neste caso, dá-se-á interrupção somente com a instauração do processo administrativo disciplinar, apto a culminar na aplicação de uma penalidade ao servidor, MS 13.703-DF. Ainda prosseguindo neste mesmo acordo, este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, tendo em vista a ausência de previsão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional sobre o prazo profissional para apuração de infrações disciplinares cometidas por magistrados, deve ser aplicado em caráter subsidiário o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112/90, e ainda que a pena de censura prevista naquele dispositivo legal está sujeita à prescrição bienal, de que trata o artigo 142, inciso 2, da mesma lei, RMS 19.609, São Paulo. Em caso, a administração tomou conhecimento do fato em 14 de 4 de 2006, no termo do artigo 142, parágrafo 1º da Lei 8.112/90. Contudo, a instauração da sindicância em 17 de 7 de 2006, pelo caráter estritamente investigatório, não interrompeu o prazo para a pressão da penalidade de advertência, que prescreve em 180 dias, cujo procedimento administrativo disciplinar foi instaurado tão somente em 25 de 1 de 2008, quando já implementado o prazo profissional. Recurso ordinário provido para que, concedendo a segurança, seja declarada a prescrição da pretensão punitiva administrativa estatal, bem como seja anulada a pena de advertência, ficando prejudicada em mais impugnações contidas nas razões recursais. STJ, Home 33.871, ministro Arnaldo Esteves, 5 de junho de 2012. Ao cabo, e já concluindo o nosso voto, a súmula 635 do Tribunal da Cidadania, aspas, os prazos flexionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 de 1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompe-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro após 140 dias desde a interrupção, fecho aspas. Destaque, eminentes colegas, acompanhe em termos o relator para julgar procedente o PAD,
aplicando, porém, a representada a pena de advertência, com a subsequente reconhecimento da prescrição punitiva. É como voto, presidente. Disponibilizei para todos os colegas em tempo hábil. Vou retornar a palavra ao desembargador Expedito, pois, apesar de ter proferido um voto inicialmente, depois retirou Ponho a divergência com o desembargador Cornélio. o desembargador Saraiva. Desculpe, Saraiva. Desembargador Vivaldo. Excelência, eu também peço venha ao eminente relator, mas acompanho o voto do desembargador Saraiva. Desembargador Vivaldo, pela lista de antiguidades, é a minha vez. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de fazer um pequeno comentário e breve Pois não. sobre o voto vista do desembargador Saraiva. Especificamente no trecho em que ele se refere à prescrição. Eu destaco que o artigo 142, em seu parágrafo 3º, diz: a abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida pela autoridade competente. O desembargador Saraiva computa esse prazo a partir da sindicância. Como ele disse que a sindicância aqui é investigatória, então contaria o prazo prescricional para a sanção. E aí, isso ocorreria antes do processo administrativo ser admitido aqui na corte, como ele fez a contagem. E aí, eu chamo a atenção aqui, eu destaco aqui, é que o prazo para o processo, ele conta da ciência da autoridade, mas a autoridade competente para instaurar o processo administrativo não é a corregedoria. A sindicância ocorreu na corregedoria. A autoridade competente para instaurar o processo administrativo é o tribunal, e o tribunal tomou conhecimento quando recebeu o resultado, o relatório da sindicância, da corregedoria, e decidiu por instaurar o processo administrativo. Minha pergunta está: nós vamos considerar a autoridade competente para o processo administrativo disciplinar a corregedoria, que tomou ciência do fato quando instaurou a sindicância, ou o tribunal, que tomou conhecimento do fato quando recebeu o relatório da sindicância da corregedoria, para computarmos o prazo prescricional para o processo administrativo, os 180 dias a que se refere o voto vista. Então, primeiro questionamento meu é nesta parte. Porque o parágrafo 3º do artigo 142 é muito claro quando diz: a abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Se nós formos computar que o processo administrativo disciplinar, a autoridade competente é o tribunal, e uma vez admitido o processo, aberto o processo, autorizada a abertura do processo pelo tribunal, o prazo estaria suspenso, aliás, interrompido até a decisão final. Então, nesse período em que foi instaurado o processo até o julgamento hoje, o prazo estaria interrompido. Esse é um aspecto que devemos considerar. Se entendermos que a autoridade competente é o corregedor, que a corregedoria só cabe instaurar a sindicância, aí a contagem do prazo é diferente. Então, fica a corte para deliberar sobre isso. Mas meu entendimento é de que a autoridade competente para o processo disciplinar é o tribunal. A corregedoria apenas é o órgão investigativo dos fatos para fundamentar o processo, a admissibilidade do processo administrativo. Somente, senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, só para esclarecer. Mas Vossa Excelência fez a observação que aí há duas fases processuais. A preliminar, que a corregedoria apura se há elementos suficientes para a instauração ou não do procedimento administrativo. E depois ela encaminha para o PAN, que realmente a corregedoria não tem competência. Não é autoridade competente para instaurar o processo administrativo. Ela encaminha
E se o tribunal entender que é elemento suficiente, ele é que determina... Então, nesse momento é que o tribunal, que é a autoridade competente, toma ciência da conduta atribuída à magistrada. Eu entendi a consideração do Vossa Excelência. Pois não, desembargador Saraiva. Senhor presidente, o item 18 do meu voto, eu disse o seguinte: consequentemente, restando em conteste que os fatos derradeiros tidos por faltoso datam do exercício de 2022, conforme consta a correção ordinária, aí citei o número dela, com a instauração do PAD em 15 de setembro de 2023, tendo transcorrido o prazo pressional de 180 dias. Eu contei com a instauração do PAD aqui, que foi em setembro. Exato. 15 de setembro. E é o que a observação do desembargador de Ibanez fez com relação ao voto de Vossa Excelência. Foi exatamente eu isso. Estou fazendo referência que está prescrito em razão disso. Estaria prescrito. Mas é isso que ele fez a observação. Porque Vossa Excelência está contando com o prazo, inclusive, da corregedoria, que a corregedoria, em tese, não seria o órgão competente para a instauração do PAD. Aí é que estaria prescrito mesmo. Porque a corregedoria foi em 2022. Compreendeu? E lembre-se que eu estou trabalhando em cima de advertência. Se o tribunal acolher a punição como advertência, estou trabalhando em cima de censura. Mas se está prescrito, ainda pode aplicar pena? É verdade. É uma tradição intrínseca aí. Aí queria que era preliminar até mesmo do julgamento do Romero. Eu estou entendendo que a imputação foi representada seria o crime, na pior das hipóteses, punido com advertência. E uma vez o tribunal assim está prescrito. É isso que eu estou dizendo. Estou sendo conclusivo. As duas. Bom. Desembargador, com as considerações do desembargador Ibanez, desembargador Vivaldo, quer fazer alguma observação? Excelência, mantenho o entendimento. Inclusive com relação à questão pressional? Também. Acompanho o desembargador Saraiva. Como eu disse, agora, então, pela ordem de antiguidade, é o meu voto. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno destaque. O que se está discutindo aqui é falha funcional. Se nós estivermos discutindo aqui ato ilícito, nós teríamos paralelamente também em tramitação um processo criminal. Então é falha funcional e está sendo apurada. Isso pode acontecer em qualquer momento, com qualquer juiz, em falha da vida, em situações de momento de qualquer, que não vem ao caso, mas não é a primeira vez que isso ocorre no nosso tribunal. Eu fiz umas anotações, Excelência, primeiro sem fazer com relação à questão da parte final do voto de Vossa Excelência, que eu acho que teremos que voltar depois, dependendo de qual for a penalidade que se sustente, se é advertência ou censura, e voltar para saber se realmente essa situação ocorreu ou não a pressão, como Vossa Excelência sustenta. Mas com relação ao primeiro ponto, que é a proporcionalidade, destaque, como bem está posto no voto do relator, não foi apenas um ato, simplesmente uma questão apenas. Nós tivemos uma reiteração de conduta durante vários períodos. Situação essa que foi, inclusive, tentado solucionar em várias oportunidades pela corregedoria, o que não foi recepcionado, no caso, pela requerida. Então, entendo que a proporcionalidade aqui, no caso citado por Vossa Excelência, com todas as vênias, ela leva a dar razão à conclusão do voto do relator. De ordem prática, eu quero observar o seguinte, que ninguém que está entendendo como punição vai solucionar a questão. O que sim tem a solução da questão vai depender de como a requerida vai receber a decisão final. Quer advertência, quer seja censura. Se você for colocar e procurar no dicionário, o significado semântico de ambas essas decisões se assemelham bastante. Caberia, no caso a requerida, tirar as lições pertinentes, no caso, dependendo do resultado da decisão, e assim adequar e caminhar de uma outra forma que estava diferente da que estava caminhando. Isso é como eu vejo. A questão de ordem prática não altera, quer seja advertência, quer seja censura, mas sim alteraria muito
como seria recebida e quais as lições que seriam tiradas. Não só para ela, mas também como para toda a magistratura do Estado, que realmente algumas situações precisam de adequações e de melhorias. Feito essa ponderação, como já disse, entendendo que a questão da proporcionalidade e pelos atos praticados dão razão à conclusão do relator, eu peço vênia à divergência e acompanho integralmente o relator. Mas gostaria de fazer uma observação, se possível, se houver concordância. Acredito que a preocupação de todos aqui é ter uma solução, uma normalização de um serviço que não estava sendo prestado a contento na vara específica. E todos têm interesse que essa situação seja alterada. Então, eu iria propor que ao final do voto, qualquer que seja recomendado, no caso a requerida, que apresente no prazo de 30 dias um plano de gestão e de cumprimento das metas que já foram por 2 vezes determinadas pelo CNJ e ela em nenhum momento apresentou. E nós não podemos sair daqui nessa situação com uma advertência que está ou não prescrita, ou com a censura, sem que já nenhuma recomendação do que deve ser feito até agora. Então, essa é a proposta que eu faço, caso o relator também acha que seja pertinente, é que, ao final, seja recomendado que ela, porque com a conclusão do processo, ela vai retornar imediatamente ao seu trabalho. É que ela, no prazo de 30 dias, apresente um plano de trabalho e de gestão que proporcione uma normalização dos serviços da vara específica. Como voto. Desembargador Glauber, ele está por vídeo, mas ele tinha adiantado desculpe. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, pedindo vênia ao relator, eu acompanho o voto divergente do desembargador Saraiva. Desembargador Glauber já tinha lançado o voto antes, mas já por vídeo. Agora, Vossa Excelência ratifica o voto adotado, Excelência, ou altera? Senhor presidente, na ordem de antiguidade, o desembargador Amauri, o desembargador Cláudio, o desembargador João ratificaram os votos já? Já tinham proferido o voto. Perfeito. Não, eu, senhor presidente, eu ratifico o meu voto e reforço aqui a parte final, quando destaquei ainda ser possível, mesmo com a aplicação da censura e sem que ocorra o trânsito em julgado, processo administrativo, a possibilidade de ser firmado o TAC. E, em outras palavras, é aquilo que está havendo a interferência de um som externo aí. Não sei se Vossa Excelência estão ouvindo, mas tem uma interferência. Estamos ouvindo muito bem. Não, estou tendo uma interferência externa no som aí. Mas vamos lá. Em conclusão, senhor presidente, eu ratifico o meu voto e destaco a possibilidade de que seja firmado ainda o TAC, considerando que não há ainda passado em julgado o processo administrativo. E a sanção aplicada é censura ou até mesmo a advertência que vem sugerida aí pela divergência. É o meu voto, senhor presidente. Pronto. Acompanho o relator com a consideração possível que ainda é possível aplicar a composição, não é isso, Excelência? Em resumo? Em resumo, é isso, presidente. Observação final. Ok. Desembargador Cornélio. Eu acompanho o relator, né, por todas as razões expostas no voto do relator. Desembargadora Lourdes. Acompanho o relator, excelente. Desembargadora Berenice. Também, excelência, acompanho o relator, desembargador Ibanez. É mesmo. Senhor presidente, Vossa Excelência fez uma referência. Deixa eu só fazer uma provocação. O desembargador João Rebouças, por motivo de saúde, não pôde comparecer na sessão anterior. Não assistia os debates iniciais, nem a sustentação oral. Ok.
Pois não, desembargador Ibanez. Vossa Excelência fez uma consideração que, referindo-se a meu voto, de acrescentar a obrigatoriedade de plano de gestão para a magistrada apresentar ao final a partir do retorno dela às atividades. Uma recomendação. Perfeito. Eu acolho, presidente, porque este é o processo, é a finalização do processo. E a aplicação dessa sanção não resolve, como alguns colegas votaram, não resolve o problema. Então, que solução o tribunal espera deste processo? Seria esse plano de gestão para resolver. E aí, o plano de gestão não é sanção, é uma recomendação que a corregedoria acompanhará em seguida se a magistrada de fato irá cumprir. Como não se trata da questão proposta por desembargador Glauber, a decisão que Vossa Excelência propõe é recomendar ela que apresente um plano de gestão num prazo de Vossa Excelência que sugeriu o prazo também, 30 a 60 dias para ela apresentar o plano de gestão. 30 dias, que é o razoável. Até agora eu recebi uma comunicação do CNJ para prestar informações em 5 dias sobre as penas da lei. Então, 30 ou 60, Vossa Excelência sugere. Eu vou até mandar para Vossa Excelência, sabe, desembargador Saraiva, vai tomar ciência de como é que o CNJ faz as determinações. A gente aqui parece que tem duas instâncias. A nossa, como recebe as recomendações do CNJ, em 5 dias, 10 dias, sobre a advertência das penas da lei, sobre instauração do processo de responsabilidade, e a leniência que se está tratando com relação às falhas contumeiras que tem se apurado, inclusive reiteradamente denunciado junto ao tribunal perante o primeiro grau. É bom que eu acho, reflita isso. Senhor presidente, pela ordem, eu mudaria o verbo recomendar para determinar. A corregedoria decidiria em que termos. Tá, então Era determinar que ela porque nós não podemos votar. De gestão em 30 a dias. gente não determina em sentença, nem juiz em sentença, nem a gente em acordo, recomendação. A justiça determina. Aqueles que acompanham o relator concordam? Eu concordo também. Então, proclamando o resultado final, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos acompanhando o relator. 1, 2, 3, 4. Pela divergência, pelos meus cálculos. Repetindo disso. E é o desembargador João Rebouças, por não ter acompanhado o início do julgamento, não pôde votar. E o desembargador Guilhermano também antecipou o voto acompanhando o relator. Foi isso? Presidente, para finalizar, que eu já intervi demais, isto importa em o retorno da magistrada imediato. A partir de amanhã. A partir do publicamento do julgamento, ela já retorna. Da manhã ou da publicação? Já. Pronto, ok. Então, encerrado o julgamento. E para o próximo processo da pauta, a declaração de vacância do serviço notarial do registro do segundo ofício de Apodi em razão da renúncia do tabelião titular. O voto foi disponibilizado na pasta. A emenda é o seguinte: administrativo, renúncia do tabelião titular do segundo ofício de Apodi, extinção da delegação da titular da serventia extrajudicial, declaração de vacância do serviço. Artigo 39, 4, parágrafo 2º da Lei 8.935/54, artigo 107 da Lei Complementar Estadual número 643 de 2018 e 3, inciso 17 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e 17 do Código de Normas da Corregedoria. E indago se há alguma observação e algum pedido de esclarecimento dos colegas. Não havendo, a unanimidade. Temos uma minuta de resolução bem simples aqui, que altera o artigo 10 altera a resolução número 10 de 22 de dezembro de 2017. Apenas no parágrafo 2º. Artigo 6º da resolução 10
de 22. Passa agora acrescido parágrafo 2º, ficando o atual parágrafo 2º renumerado para parágrafo 3º. Coordenação do Estadual dos Juizados Especiais Civis e Criminais da Fazenda poderá realizar processo seletivo para preenchimento das vagas de estágio de pós-graduação das unidades judiciais que eles são vinculadas, desde que haja solicitação do juiz titular designado. E o parágrafo 3º era o antigo parágrafo 2º. Todos de acordo? Temos ainda aqui na pauta a eleição dos membros e complementação de lista do jurista, da classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Em resumo, temos as seguintes indicações. Primeiro, complementação de lista tríplice para o cargo de juiz titular da classe jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em obediência à decisão do Tribunal Superior Eleitoral proferida no julgamento da lista tríplice 0600-384-02-2023, indicada para complementar a lista em apenas uma vaga que foi determinada, a advogada Giane Gonçalves da Silva Barbosa, OAB 6335. Todos concordam? De acordo, excelência. Vaga de membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral, classe jurista, em razão do encerramento do biênio do advogado Daniel Cabral Mariz Maia, ATO do edital número 09-2024, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônica em 28 de fevereiro de 2024. Indicados: Fabiana de Souza Pinheiro, AB 6724, Felipe Maciel Pinheiro Barros, OAB 6260, Lourinaldo Silvestre de Lima Filho, OAB 9086. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Pois não. Registrar que nós tomamos conhecimento, eu particularmente tomei conhecimento do voto, das razões que embasam o voto de Vossa Excelência, e eu faço minhas as ponderações e as considerações de Vossa Excelência para justificar os escolhidos. Pois não. As vagas de membro e titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, na classe jurista, em razão do encerramento do biênio do advogado Fernando de Araújo Jales, ATO do edital 12-2024, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 8 de março de 2024. Os indicados: Marcelo Rocha Lopes, OAB 5382, Fernanda Tavares Barreto, OAB 10876, Dr. Murilo Maria de Farias Neto, OAB 5691. Todos de acordo? De acordo. Então, unanimidade. Vamos às listas para os devidos encaminhamentos e providências. Comunicações e propostas. Só um momento que misturou aqui. Eu indagaria se seria possível, enquanto na comunicações e propostas, a doutora Andréa dar início aqui. Nós fazemos uma apresentação breve de 3 minutinhos, só, como eu disse, o nosso projeto de logomarca da Corte. Perfeito, excelência. Para modernização, ele já está providenciando ali. Isso é muito breve. Nós temos a sessão civil logo em seguida, mas enquanto isso, iremos nas comunicações e propostas de acordo. Primeiramente, a moção de congratulação pela passagem natalícia do senhor Olavo de Souza Roque, esposo da nossa colega desembargadora Berenice Capuchu, que ocorrerá amanhã, no dia 4 de abril. Nossas felicitações. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Célia Maria Barbalho da Silva Campos, mãe do magistrado José Barbalho Campos, juiz colaborador da Ouvidoria de Justiça. Voto de pesar também pelo falecimento da promotora de Justiça em Graça Guiomar Rego de Bezerra de Medeiros, ocorrido no dia 21 de março, próximo pretérito. Nossa solidariedade aqui apresentado da pessoa da nossa procuradora e também
Ela é irmã de uma colega de uma juíza aposentada nossa, a doutora Virgínia. Também. Exato, também está aí. A todos os servidores. Também voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Ivanilda Galotti, irmã do oficial de justiça que atua na nossa corte aqui, Francisco Galotti, ocorrido no dia 21 de março. Comunicações e proposições, desembargador Amauri. Não tem, excelência. Desembargador Cláudio Santos. Não tenho, excelência. Desembargador Expedito. Desembargador João. Não tenho, senhor presidente. Desembargador Vivaldo. Não tenho, excelência. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, também não tenho, só me somar às que Vossa Excelência já fez. E eu estarei de férias, presidente, no período de 5 a 18. E eu queria sugerir que os feitos da minha relatoria que estão nessa pauta, 5 e 6, quiseram julgar se a minha presença. Sim, o senhor declina da presença para julgamento. Presença. Pronto. 5 e o 6, presidente. 5 e 6. Ok. São os conflitos. Só isso, presidente. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, eu também me junto aos votos registrados por Vossa Excelência e queria propor aos colegas, se assim o considerarem, um voto de pesar pelo falecimento na madrugada de hoje, de ontem para hoje, do padre Felipe Villeneuve Oliveira Rego. Aos 27 anos, ele era de Pau dos Ferros, inclusive, não sei se Glauber está nos vendo aí, se esse Rego, né? E ele era da Diocese de Mossoró e era também do Colégio Diocesano. 27 anos? 27 anos. Nasceu no dia 27 de agosto de 1996. Era muito amigo dos juízes de Mossoró. Ele era muito visitado pelos colegas. Cornélio deve saber disso. Excelência? Como é? Sabe qual foi o motivo? Pois é, eu não sei se Glauber está sabendo, mas ele foi internado no Wilson Rosado, não sei se Expedito está sabendo, ontem, e sem causa no primeiro momento, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória. Dengue, decorrente de dengue. Então eu queria que esses votos fossem endereçados ao Padre Charles, que eu tenho o nome, que é o diretor do Colégio Diocesano. Não tinha conhecimento, excelência, desse fato. Mas acolho com certeza todos também. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Presidente, se Vossa Excelência permitir, gostaria de subscrever o voto de pesar formulado por Vossa Excelência em razão do falecimento da promotora Engrácia e também o formulado pelo desembargador Vigílio. Mas ratificar os demais. E não tenho nenhuma proposição a fazer. Será feito, desembargador. Obrigado. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Acompanhando as proposições que já foram feitas, os votos de pesar, especialmente em relação à promotora de justiça, doutora Engrácia Rego, que a conheci por muito tempo no Ministério Público e acompanhei como corregedora quando ela chegou, quando ela foi nomeada, e também com relação às demais pessoas foram citadas por Vossa Excelência, o Padre Felipe, né, as proposições demais. E só comunicando que a Repojurne já abriu o 4º volume, com o número 1, no primeiro semestre de 2024, com a publicação de um artigo precedente constitucional, contém muito mais do que pode ser expresso numa tese do professor Luiz Guilherme Marinoni, que já está disponibilizado e continua também a revista aberta até o final de maio, para receber artigos, porventura, que sejam endereçados para publicação. Embargadora Berenice. Também acompanho os votos de pesar e, em seguida, eu agradeço os votos de parabéns para o Olavo, ele vai ficar muito feliz em ter sido lembrado por esta corte. Bom dia. Doutor Ricardo.
Senhor presidente, só me acostar às proposições feitas, mas de minha parte não há nenhuma proposição a fazer. Obrigado. Ok. Antes de encerrar a sessão, gostaria de saber... Desculpe. Senhor presidente, só fazer um registro para me associar às manifestações feitas e, nessa linha, agradecer o voto de pesar manifestado por essa corte diante do falecimento de doutora Engrácia. Realmente é uma promotora bastante comprometida, dedicada, responsável. Faleceu após a realização de um júri na comarca de Ipanguaçu e ainda nos deixa muito abalados diante dessa partida tão abrupta e inesperada. Mas agradeço e rezamos todos pelo conforto da família, e dela, namorada celestial. Muito obrigada. Exatamente esse destaque, que ela morreu trabalhando, pode-se dizer assim, exercício das ações, está fazendo um júri, se dedicando até esse ponto ao trabalho. E realmente é muito triste a tal situação, mas de se reconhecer o comprometimento dela com o trabalho que jurou desempenhar de forma tão brilhante. Doutor André, está pronto a apresentação? Que seja exibida aí nas telas, por favor. Bom dia a todos, bom dia, excelências. Serei breve nas palavras. Eu quero só informar que a identidade visual do TJ é uma inquietação que vem desde a presidência do desembargador João Rebouças, levada à comunicação do TJ e trazida também pelo presidente Amilcar. 15 tribunais já fizeram a modernização de suas logomarcas, já não usam mais brasões, e os superiores também, todos. A partir de agora, nós vamos apresentar a nova tendência da nossa logomarca ao Pleno. Foi apresentada à presidência e o Pleno nos convocou para apresentar também aos senhores para a apreciação. Por favor. Nós buscamos uma marca simples, clara em suas linhas, em consonância com a linguagem simples, que é o que vem sendo trabalhado nacionalmente por todo o judiciário. Essa é a tendência para que a gente possa atingir a todos os públicos de maneira igualitária. Essa é a composição da marca. Nós buscamos clareza para que a identidade seja muito fácil de ser lida por qualquer pessoa. Essa é a aplicação da logo em vários fundos. Essa é a nossa proposta. Limpeza, clareza, numa identidade visual mais moderna, por assim dizer. Longe da imagem de brasão, que não se aplica mais. Essa é a proposta apresentada pela comunicação, apresentada pela presidência. Muito obrigada. Fizemos um levantamento de todas as marcas que estão em uso hoje nos tribunais, inclusive nos superiores, e sempre notamos que estava com a situação da marca que fosse facilmente identificada pela população, sem, digamos assim, muita informação visual. Nós fizemos uma apresentação simples para não ficar demorada, mas encaminharemos para todos os colegas, porque ela replica em até mesmo folding
questão de impressos da corte, e dependendo do folder do impresso, ela tem uma aparência diferente e bem atrativa visualmente. Eu vou pedir à doutora Andréa que encaminhe para todos os colegas exatamente o que me foi apresentado para mostrar a versatilidade dessa marca. Não estamos... temos que diferenciar. Não existe a logomarca oficial que nós devemos atender, que são as questões com relação àquelas identidades de juízes, de servidores. Isso aí é uma coisa diferente. Essa é apenas a logomarca que vai representar nos padrões de encaminhamento de ofícios, de envelope, de veículo. Seria mais uma situação para que a população visse com mais facilidade que aquilo é do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Hein? A gente vai encaminhar de acordo com como é feita a paginação do Tribunal, dos Tribunais Superiores, do STJ, STF, que existe, ele tem o que vem nas comunicações, digamos assim, oficiais, e aquilo que representa o tribunal como instituição para que a população tenha esse conhecimento. E se todos concordarem com esse projeto que foi apresentado, nós daremos seguimento para que seja unificado e seja utilizado em todas as unidades judiciais. Presidente, com licença, nós temos essa apresentação que o senhor está falando, nós podemos apresentar aqui ao pleno muito rapidamente. Pronto. Se o senhor quiser. Nós temos aí uma imagem que mostra os brasões que foram alterados. Nós temos aí os superiores, todos foram alterados. Temos os estados que alteraram, já seguindo essa nova tendência de não usar brasões e usar linhas simples e claras, adequadas, já seguindo a tendência da linguagem simples. E temos a aplicação, conforme o senhor falou na apresentação que fizemos ao senhor. Pode passar, por favor. Esses são os objetivos da nova marca, conceito, identidade, mas eu acho que esse não é o objetivo dessa nossa apresentação agora. Essa paleta de cores, que nós usamos a mesma paleta de cores do nosso site, nós vemos trabalhando já há uns 4 anos. Pode passar, por favor. Temos a construção da marca, como foi feita a concepção da marca, e vamos mostrar a aplicação. A aplicação em outros fundos. E agora vamos à aplicação no ofício. Aplicação numa possível pasta. Aplicação em lápis, em outros materiais. Aplicação numa outra pasta. Numa agenda. Em vários materiais que a gente possa vir a produzir. No carro, a plotagem do carro, e aí no nosso prédio. Essa é a nossa proposta. Essa do prédio é apenas ilustrativa. Apenas isso. Então, essa é a proposta que a comunicação queria apresentar. Muito obrigada, presidente. Pois não. Eu achei muito interessante, moderna, leve, comunicação fácil. Acho que é uma boa iniciativa realmente de atualizar isso. Bom, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa sessão administrativa.